Fala rapaziada, Tina na área, vocês estão bem? Fim da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou agora há pouco os jogos às 7h30 e vou falar tudo pra você. Vamos começar com os jogos de ontem, sábado, falando primeiramente do Santos. Neymar faz 2 gols, mas Santos apenas empata com a praticamente rebaixada Chapecoense. O empate com sabor de derrota. Tá? Santos faz 1-0, vê a Chapecoense virar e se mata para empatar o jogo, jogando na Vila Belmiro. É um resultado frustrante para o torcedor do Santos, que vê o time flertar muito com a Série B. Se o Santos não conseguir ter uma baita evolução, não conseguir engrenar, vai ter grande dificuldade de se manter na Série A. Né? Agora, somando 22 pontos, está na 14ª posição na tabela atualizada aqui. O Vasco é outro que não larga o namoro com a Série B. Jogando em casa, em São Januário, apenas empatou com o Mirassol. Resultado péssimo para o Gigante da Colina, que agora é o primeiro da zona de rebaixamento, 17º lugar, com 21 pontos somados. Também passa por grandes dificuldades no Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos também um grande jogo, Atlético Paranaense e Inter. O Atlético Furacão, vivendo grande fase, meteu 2-0 no Inter e é o terceiro colocado. Já o Colorado, também em péssima fase, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição do campeonato, com apenas 21 pontos. Péssimo lugar do Colorado. Na verdade, o Grenal ali, os dois estão bem próximos, né? O Grêmio em 15º e o Internacional em 16º. Dupla gaúcha ali, de mãos dadas com a Série B. Mas tem muita coisa para acontecer. Segundo turno começou agora, então vamos deixar o barco rolar. Hoje tivemos Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro jogando em Minas com vários desfalques, viu o time perder, ser batido pelo Botafogo. Agora o Botafogo ocupa a 7ª posição e o Cruzeiro ocupa a 11ª colocação do Brasileirão. Quebrou muita gente aí esse jogo, né? O pessoal postou muito no Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá vindo numa sequência muito boa, né? Mas não conseguiu ter um bom resultado contra o Botafogo e foi batido. Já na Fonte Nova, Corinthians sai na frente com um golaço, mas cede um empate ainda no primeiro tempo pro Bahia. Estaciona. Conseguiu ter um bom avanço o time corintiano na tabela do Brasileirão. Chegou a ser 7º, mas agora retoma a 9ª posição do campeonato. Já o Bahia é o 6º colocado. Né? O empate não foi muito bom para as duas equipes, porque elas estão próximas ali ao bolo do G5, mas nenhuma conseguiu beliscar essa vaga ainda e ficam ali atrás estacionados. Tivemos empate 0-0, odeio empate 0-0, não tem gol, é foda, é ruim de falar. Red Bull Bragantino e Coritiba, jogando em Bragança Paulista, 0-0 jogo péssimo também. Jogo de tricolores, Tricolor Gaúcho e Tricolor das Laranjeiras empatam 1-1 em Porto Alegre, tá? Péssimo resultado também para as duas equipes. Grêmio tentando escapar da zona de rebaixamento e o Fluminense ali buscando aproximar de Palmeiras e Flamengo. Falando em Flamengo, Flamengo empata no Maracanã com o São Paulo. Um jogo bem volumoso, mas nenhuma equipe conseguiu sobressair ao ponto de levar a vitória para casa. Flamengo parece que tem um negócio pesado com o São Paulo, que sempre encontra dificuldades contra o time paulista. Mas mesmo assim, o Flamengo conseguiu ainda, com um jogo a menos, diminuir a vantagem para o Palmeiras. Né? Que acabou agora há pouco, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras em casa, no Bank Park, perde para o Atlético Mineiro e vê a diferença para o Flamengo diminuir. Né? Agora são 6 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos ainda contra o Mirassol, sobre a 4ª rodada, ainda atrasado. E lá no Mangueirão, nosso Pará, o Remo bate o Vitória por 2-0, tenta respirar um pouco mais, é o 18º colocado e agora com 21 pontos. E o nosso Vitória, nosso Leão da Bahia, é o 13º colocado. Né? Então a gente vê que são vários times grandes
flertando com a Série B, passando por grande dificuldade nesse momento do Campeonato Brasileiro. Vasco, 17º colocado, Inter, 16º, Grêmio, 15º e Santos, 14º. Parece que esses times ainda não engrenaram. Se não abrirem o olho, vão passar por dificuldade, vão começar a ver se esse momento encurtar, porque o Brasileirão ele é muito traiçoeiro, porque ele é muito rápido. Quando você tenta recuperar, já foi, então fica muito difícil. A hora desses grandes se recuperar é agora, porque depois não tem tempo, né? Parece um campeonato à parte entre Palmeiras e Flamengo, né? Isso não é de hoje, é de muito tempo, nessa disputa entre os dois, e de fato são dois times que destoam dos demais, mas a gente vê o Atlético Paranaense beliscando ali a 2 pontos do Flamengo. O Atlético Paranaense eu acho um time muito, mas muito organizado, e isso reflete em campo, porque é um time com uma gestão financeira muito saudável, muito correta, né? Você não vê envolvimento de dívidas, de polêmica de atraso de salário, pelo contrário, é um exemplo, é um espelho de gestão. E isso faz tempo, tá? É um time muito bem organizado e muito bem gerido. Não é à toa que está ali brigando no top 4, né, do Brasileirão, e isso é um grande reflexo dessa baita gestão que o Atlético Paranaense pratica, né? Então, creio que da evolução, creio que não vai se conter apenas com o 3º lugar e vai beliscar melhores posições. Por que não o título, né? Tudo pode. Está a 8 pontos do Palmeiras, mas tudo pode acontecer, né? 8 pontos são praticamente 3 jogos aí e tudo realmente pode acontecer. A gente viu hoje, Palmeiras tropeçando em casa com o Atlético Mineiro, Flamengo empatando apenas com o São Paulo, né? Então muita coisa realmente pode mudar. No meio da semana tem mais Brasileirão. Vou passar a agenda para vocês ficarem ligados, mas no decorrer da semana eu vou passando também, atualizando sobre os jogos, beleza? Quarta-feira, 7h30 no Maião, Mirassol e Remo. Quarta-feira, 7h30 também, Internacional e Flamengo, lá no Beira-Rio, baita jogo, tá? Internacional desesperado para não entrar na zona de rebaixamento e o Flamengo tentando ainda diminuir ainda mais essa diferença pro Palmeiras. Às 9h30, duelo de tricolores, Fluminense e Bahia no Maracanã, baita jogo também, tá? Os dois times ali separados por apenas 2 pontos, né? Então o jogo promete, baita jogo também, quarta-feira, 9h30. E repito, durante a semana eu passo para vocês onde vai ser o jogo, transmissão, horário, prováveis escalações e tudo mais, tá? Vou deixar vocês bem antenados. E lá no Barradão, nosso famoso Barradão, quarta-feira, 9h30 também, Vitória e Palmeiras. Vitória querendo se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e o Palmeiras querendo ampliar sua vantagem sobre o Flamengo e Atlético Paranaense. Falando em Atlético Paranaense, o Furacão vai à Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians na quinta-feira, 7h30. Que jogo, meus amigos! Atlético Paranaense é conhecido como freguês do Corinthians. Corinthians soma vários resultados positivos contra a equipe paranaense e o jogo promete também. Corinthians em nono, buscando melhores posições, né, para se consolidar ali entre as 5 ou 4 melhores equipes do campeonato para conseguir uma vaga direta na Libertadores, e o Furacão buscando ainda mais melhores posições e até o título. Ainda na quinta-feira, 9h30, temos Coritiba e Cruzeiro lá no Paraná, tá? O Coritiba e Cruzeiro ali na mesma pontuação, Coritiba em 10º, Cruzeiro em 11º, ambas equipes com 27 pontos, então é um jogo bem interessante também, tá? No Engenhão, Botafogo e Grêmio, que jogo, meus amigos, né? Botafogo embalado porque venceu o Cruzeiro fora de casa, agora em casa enfrenta o Grêmio, que vive péssima fase, né? Grêmio também querendo sair da zona de rebaixamento, fugir, né? Não está, mas querendo fugir da zona de rebaixamento. E o Botafogo querendo aproximar ali dos melhores colocados, é o 7º colocado no Brasileirão. Vamos ter sanção, Clássico Paulista, São Paulo e Santos. Provavelmente vai ser no Morumbi, se não tiver nenhum show, né? Porque o São Paulo lá no Morumbi tem mais show do que jogo. Então vamos ver o que pode acontecer. Aqui ainda no GE aqui eu não consegui, não tem horário e não tem definição de estádio ainda.
mas assim que tiver, atualizo para vocês também, tá? E Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Atlético Mineiro vai embalado porque bateu o líder Palmeiras hoje, enfrentando o Bragantino. Jogo de 6 pontos, Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Aqui a gente não é Globo, então a gente fala marca, o nome real do time, Red Bull Bragantino. Então, com 31 pontos, Atlético Mineiro com 28, vai ser um jogaço. E para fechar, jogo dos desesperados. Chapecoense com apenas 10 pontos, pasmem, em 20 jogos, apenas 10 pontos. Isso é surreal, né? Desempenho de rebaixado, tá? Pior que rebaixado. Vai enfrentar o Vasco, é o primeiro colocado da zona de rebaixamento. O Vasco joga a vida nesse jogo porque precisa muito sair da zona de rebaixamento para respirar. O Vasco tá na UTI faz tempo, tá? O Vasco é mergulhado numa crise política, financeira e de bola e não consegue se recuperar. É muito trágico o que vive nosso gigante da colina, tá? Merece voltar a estar nas primeiras posições e passa por uma situação muito, muito difícil o nosso Vasco da Gama. Certo, meus amigos? Essa é a nossa agenda. Brasileirão com tudo, né? Agora estamos praticamente chegando já na reta final. Esse último trimestre agora, ele é muito rápido, né? O calendário é muito curto, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, então o calendário do Brasileirão, ele vai encurtar, vai ter jogo quarta domingo direto, para não perder tempo, né? E atender o calendário do Brasileirão. Então muita coisa pode acontecer, né? Não acho que ainda está decidido, né? O Palmeiras teve a chance de ampliar, porque o Flamengo havia apenas empatado em casa com o São Paulo, mas deu um gostinho de sabor ainda para esse campeonato, diminuindo a vantagem agora aí pro Flamengo, né? E o Flamengo é uma equipe também muito traiçoeira, se você deixar chegar, eles ganham, né? Eles se consolidam campeão. Não dá para vacilar, não dá para brincar com essas duas equipes. Mas eu também aposto muito que o Atlético não vai deixar barato, né? Enquanto as duas equipes ali vão tropeçando, o Atlético Paranaense vai diminuindo a vantagem para as duas equipes e muita coisa vai rolar, muitas águas vão rolar. Beleza? Tem o Fluminense também beliscando ali com 33 pontos, mas eu acho que o Atlético, Flamengo e Palmeiras ali estão sobressaindo mais nesse campeonato. Certo? Esse é o seu Ti na área. Muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Essa semana, amanhã, todo dia tem muito conteúdo, então não perca. E feliz pra caralho, porque amanhã fazemos 1 mês de canal de Ti na área. Fogos! E conseguimos nossos 100 inscritos no nosso canal. Isso é muito bom. Tá? Agradeço você demais que participa, que interage, que nos acompanha nas redes sociais, principalmente no YouTube, né, onde está voltado nossos maiores conteúdos. Os conteúdos na íntegra estão todos no YouTube. E muito obrigado por vocês, agora 103 inscritos. E isso vamos fazer com que a gente cresça, trabalhe muito, para sempre trazer bons conteúdos para você, tá? Essa cabecinha aqui pequena, 3x2, sempre muito criativa para levar para vocês bons quadros e sempre boas novidades, tá? Então não perca, continue acompanhando. E se você chegou até aqui, se inscreva, não perca nada. Esse é o seu Ti na área. E falando em números também, rapidinho, batemos 200 mil visualizações no Instagram e YouTube. Puta marca do canal, tá? Graças a vocês que interagem, que consomem do nosso conteúdo. Isso é muito bom. Obrigado por comprar ideia. Isso é show demais. Vocês são foda. Beleza? Vai ter muita coisa. Sábado que vem tem o nosso quadro Ti na área na rua. Vamos na rua entrevistar. Vamos também buscar aí estádios, né? Bares pra gente poder entrevistar o torcedor. E vai ser muito bacana. Você não pode perder nada. Beleza? Conte comigo. Vou sempre trazer tops conteúdos pra vocês. Vai ter alguns quadros mais curtinhos aí de troca com o torcedor. E vai ser muito bacana também, tá? Então, tamo junto, rapaziada. Beleza? É o seu Ti na área. Muito obrigado. Um beijo, um cheiro, uma piscada e um aqui. Tchau!